Na Globoplast, criamos embalagens que cuidam de produtos, pessoas e do planeta. Contamos com uma estrutura moderna e processos de alta precisão, investindo em tecnologia e práticas sustentáveis para oferecer bisnagas plásticas com os mais altos padrões de qualidade. E desse compromisso nasce o Perfectube, uma bisnaga que une sustentabilidade, inovação e responsabilidade social em um só produto. Produzido com polietileno verde, derivado da cana-de-açúcar, o Perfectube alia alta performance a uma matéria-prima renovável que captura CO2 da atmosfera e ajuda a reduzir a pegada de carbono. Nosso compromisso com a sustentabilidade evolui de forma consistente e mensurável. Conquistamos pela segunda vez o selo Carbono Neutro CO2. Esse selo reconhece empresas que monitoram, reduzem e compensam suas emissões de gases de efeito estufa. O Perfectube conta com a tampa exclusiva Eco Low Profile, 40% mais leve e feita em PE. Tubo monomaterial, uma solução que reduz o uso de plástico e simplifica a reciclagem. E para tornar o produto ainda mais completo, desenvolvemos a tecnologia patenteada de Braille em relevo, que garante acessibilidade e inclusão. Globoplast. Embalagens inovadoras para um futuro sustentável. Bom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui do podcast Pode Embalar em News, episódio 61. A Luciana arrumou um tempinho aqui para me atender na Fisália, né? Eu vou conversar novamente com ela, mas agora com algumas informações diferentes, né? E a última vez, para quem não assistiu, foi no episódio 52. A Luciana vai falar um pouquinho sobre a história da Fisália, alguns outros assuntos, e hoje a gente vai focar um pouco sobre a linha que foi vencedora no prêmio da Embanews na última edição, né, da Tralalá,
e algumas coisas de mercado aqui envolvendo o mercado baby e mercado kids, né? Então, Luciana, mais uma vez aí, muito obrigado por receber a gente aqui, né, na casa da Fisália, né? Para começar, me fala um pouquinho aí como é que foi o desenvolvimento dessa linha que foi vencedora no último prêmio da Emba News. Para qual mercado que ele é, enfim, me fala um pouco de números, de o que aconteceu, se cresceu exatamente, me fala um pouco disso. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer poder conversar com vocês aqui. E esse prêmio Emba News é um prêmio bastante importante para a gente, né? Mesmo para a parte interna da Fisália ou próprios clientes, quando a gente vai fala que essa linha é vencedora de um prêmio, isso é bastante importante, assim, todas as pessoas veem realmente como uma coisa bastante importante, então por isso a gente gosta muito de participar do prêmio da Emba News, porque acho que agrega um valor muito grande para a gente, né? E realmente é um reconhecimento de todo o trabalho que a gente tem interno, né? Então, todo o desenvolvimento, uma linha para a gente, assim, é demorado para a gente lançar, né? Na verdade, quando a gente é rápida, a gente está em 1 ano para conseguir lançar, mesmo porque a gente fez um molde específico para essa linha, né? Um molde de PET, então, normalmente quando a gente aposta muito, a gente realmente constrói um molde, porque a gente sabe que vai durar bastante e acredita bastante nele. Então, a gente fez esse molde, a gente acabou nessa linha não usando nenhum designer para fazer o shape, né? O shape a gente fez direto com o fornecedor da embalagem, que é a Corpac, e eles têm um designer lá dentro, a gente foi conversando, olha, quero assim, assim, assado, e saiu essa linha que acho que ficou bem bonita, né? E sempre pensando também em sustentabilidade, o fato de ser PET, assim, a gente acha bem bonito, e PET a gente está acostumado a trabalhar, a gente gosta de trabalhar com esse material, por ser injeção, ele não tem muita variação, então tudo quando você coloca em linha mais automatizada, a injeção é perfeito para isso, porque não tem tanta variação, então é muito bom de se trabalhar, a gente gosta bastante, né? E que mais? A linha Baby é uma linha assim, a Anvisa, quando a gente fala de Anvisa, ela considera criança de 0 a 12 anos. Entre 0 a 12 anos, a gente sabe que criança muda, cada ano muda, é outra criança, né? Não sabe andar, depois já sabe, não sabe falar, depois já sabe. Então muda muito, de um ano para ano, muda muito quem é essa persona que a gente faz um produto, né? Então isso torna um desafio muito grande, como que a gente vai fazer um produto para durar 10 anos? Não existe, né? Então a linha Baby, a gente faz de 0 a 3, às vezes quem tem da 4 anos ainda continua usando, porque gosta muito da linha e tal. E as linhas para bebê, elas são linhas que precisam de você precisa entregar uma segurança muito grande para os pais, né? Porque acabou de nascer, não sabe falar, então não sabe, e não pode acontecer nada, né? Quer dizer, não é que não pode acontecer nada, você não pode causar nenhuma irritação, não pode causar nada. Então, a formulação, como a gente faz, tem um cuidado muito grande, que não arde nos olhos, não irrita a pele, ainda tem que fazer bem também, tem que higienizar, deixar perfumadinho, tem um monte de... Tem que ter uma funcionalidade, tem, né? Tem que ter funcionalidade. Então, a gente agrada aí muito mais nessa idade, nessa faixa etária, você tem que fazer um produto para agradar os pais, ou cuidadores, os tutores, mais do que a criança, né? Na verdade, porque a criança ainda, assim, até 1 ano, né? Depois, agora, com 2 anos, a criança já tem as suas preferências, já começa a ver as preferências dela. Mas o que um cuidado que a gente tem quando é produto baby? Muitas vezes a mãe, quando está lá limpando o bebê, trocando uma fralda, alguma coisa, dá algum brinquedinho, dá alguma coisa, e muitas vezes dá a própria embalagem. Então, a embalagem a gente tem que ter um cuidado para não ter cantos que possam machucar a pele do bebê, que a pele do bebê é muito mais fininha, então tem todo esse cuidado
ao você fazer a Sensibilidade, né? sensibilidade, para você fazer a embalagem, ela tem que ser realmente, não pode ter partes que possam machucar a criança, e ela tem Uhum. que gostar, então ela vai pôr na boca, né, não que possa, mas enfim, ela põe na boca. Pode acontecer, né? Pode acontecer, Pode então a acontecer. tampa tem que estar bem fechadinha para não acontecer de engolir produto, então tem várias Mas características assim na para de linha. repente os pais prestarem atenção também, né? Num descuido, né? Já viu, né? Pô, pega e Isso pode acontecer, pode então, acontecer. mas a gente Vocês trabalham com essas hipóteses, né? tem que ter essa hipótese, então a gente sempre trabalha de uma forma que ela seja um produto muito seguro, até a embalagem também muito segura, né? Então é nisso. E aí depois, quando a gente vai lá para o Kids, né, lá nos 4 anos a gente acaba mudando o produto, né, porque aí o produto aí com 4, 5 anos a criança está muito já, com 3 anos muitas vezes, tem alguns estímulos que interferem bastante, né, na criança, na escolha dela, né, como que ela vai escolher aquele produto, porque com 3, 4 anos a criança já tem aí uma escolha, ela gosta ou não gosta e não tem como, né. E já, vamos dizer, já está falando aí, né? Você já consegue identificar, né? Sim, Aí o sim. que ela quer, os gostos mesmo, né? Antes ela tem uma dificuldade de você poder entender, né? É mais por gestos, é mais provavelmente uma risadinha, alguma coisa, se não tá agradando, vai estar chorando, sei lá. E nesse caso não, né? Já com 3, 4 anos já vai estar Sim. falando, gostei, né? É porque quando é bebê, assim, 1 ano, 2 anos, assim, se arde nos olhos, ela só vai chorar. Isso, às vezes, Uhum, muitas vezes, ela chorou porque não gosta do banho ou porque caiu no olho, né? Então, às uhum, vezes, você não sabe. Quando uma criança de 3 anos já sabe, ai, meu olho, né? Então, tem isso também. Claro que você não quer de jeito nenhum, a gente faz todos os produtos para realmente não ter esse problema, né? uhum, Mas é uma coisa que acaba acontecendo também, né? uhum. E uma coisa interessante aqui dessa linha, quando a gente fez a mudança da embalagem, é por isso que eu vejo assim, como a embalagem é importante no produto, né? Da linha antiga para essa, a gente teve um aumento em algumas categorias de 60% de aumento nas vendas. Então, Nossa. assim, a embalagem realmente tem um impacto muito grande na atratividade para a pessoa, né? Em geral, o consumidor, quando vai ver o produto, a embalagem é um primeiro impacto muito grande. É claro que o produto de dentro que ele vai usar, ele vai recomprar, tem tudo isso. Mas a embalagem é o primeiro impacto, né? Fala assim, uau, gostei, ou não, nem gostei, nem vi que tinha, né? Então essa foi realmente uma mudança muito, muito importante, e não é por nada que não ganhou o prêmio, né? Então, e assim, que nem a criança, ela pega, né, que nem ela pega uma embalagem aqui, ela vai ver e fala, que legal, tem esse toque, né, essa coisa, ela gosta de pegar, né, você vê, é feito com esse shape até para você ter essa, Isso. né, essa pega, é aquela coisa de ver, provavelmente aí também sentir, né, vai pegar, gostei, mamãe, gostei, né, em tudo, ainda mais esse que é colônia, né, então eu creio que tem muito disso, né, então o papel aí, vamos dizer, da embalagem é importante junto, né, embalagem e Sim, produto, sim. né, fundamental, né. A gente fala em praticidade, né? Por Uhum, exemplo, esse produto, o sabonete líquido. Tem que ter uma válvula, que a mãe segura o bebê com uma mão só, então com a válvula fica mais fácil de você aham, conseguir pegar o produto e tudo mais, né? uhum, Esse produto também aqui é bem interessante, que ele é um desembaraçador, é um desembaraçante para os cabelos, né? uhum, Tem bebê que não tem cabelo, mas tem uns que tem alguma coisinha, mas são muito fininhos. Então é uhum. importante você também ter uma praticidade de espirrar assim no cabelo e poder já desembaraçar sem deixar o cabelo pesado, como é um condicionador e tudo mais. Então, é, a linha Baby também tem a ver com praticidade de uso, né? Uhum. Como você está sempre pensando na mãe, como que essa mãe vai conseguir usar o produto, o que vai facilitar na vida dela e o bebê também, né? Mas é importante pensar muito nisso também, numa linha de criança, né? Em geral, assim. E, Por exemplo, você pega aqui no caso do creme dental, né? Você estava me falando um pouquinho antes sobre a
a questão esse é de assaduras. a assadura. Olha eu fazendo coisa errada. O creme dental aquele tá aqui, olha aí, ó que mico, hein, ó. Mas então, aí você pega um creme dental, muitas vezes aqui, é aquela coisa que você fala que transforma isso num momento porque muitas vezes, como é que você falou? A criança não quer escovar os dentes, aí, mas isso pode ser... O desafio muito grande de criança aí, né? Já é muito difícil fazer escovar dente, então o quanto que a brincadeira, né, assim, o gosto precisa realmente atrair muito, né, o gosto principalmente, e às vezes os brinquedinhos, eles gostam muito de ver brinquedinho, porque estimula, assim, vai conversando sobre o coelhinho e vai escovando o dente, não sei o quê. É um momento muito de vínculo, né, esse horário, principalmente do escovar os dentes, à noite, é quando o pai e mãe estão em casa e faz toda aquele momento de higiene para poder dormir, né? É o ritual para ele poder dormir e tal, depois já tomou uma madeira, ou já bebeu e já jantou. Então esse ritual, assim, é um momento de vínculo muito forte entre pais e filhos, né? Então essa categoria, assim, é uma categoria que promove muito esse vínculo de pais e filhos, assim, é bem bonito isso, né? Então, o quanto que você também vai facilitar, né? Então, é colocando uma embalagem mais lúdica, que ela pode ver, que ela pode sentir o gosto e gostar do gosto e tal. Então, isso é muito interessante também. É aquela coisa que eu fui imaginando, né? Que enquanto os pais estão colocando, né, o creme dental, e aí nisso também a criança, o bebê pega a embalagem, você tem que prestar atenção na embalagem enquanto você está escovando o dente, quer dizer, tem toda essa pegada, né, vamos dizer, de certo modo, né, que você faz aí. Me diz uma coisa, assim, Luciana, atualmente, na parte da linha, eu digo infantil como um todo, a parte de kids, vocês têm uma atuação forte dentro do mercado nacional, né? Eu noto que, estava até comentando com você antes, puxa, eu vou em lojas de cosméticos, em supermercados, até me surpreendeu em cidades pequenas, até no interior aqui de São Paulo, até em outros estados que eu cheguei a ver, encontra. Como é que é fazer a logística disso, né? Porque não deve ser nada fácil, né? Eu acho que aí entra muito numa parte comercial, né? A gente tem venda no Brasil todo, então tem algumas regiões que acabam se destacando um pouco mais ou um pouco menos, mas a gente conta com distribuidores, conta com, eles chamam de RCA, que são os... como é que eu falo? É vendedor que é representante, são representantes comerciais da empresa. Então, é uma forma híbrida de trabalhar, não é só distribuidor, não é só vendedor particular, o próprio, ou vendedor exclusivo, que se chama, ou representante. Então, a gente, por todo o Brasil, cada lugar funciona de uma forma, mas o produto é o mesmo. Então, várias épocas, tem pelo menos 2 vezes por ano, a gente faz uma convenção, a gente apresenta os produtos, faz os treinamentos, para tudo mais, para alinhar todo mundo de como que vai vender, como é que não é, como que é o produto, qual que é a melhor forma de colocar nos canais. Então, é um momento bastante importante para fazer esse alinhamento, e aí vai todo mundo, cada um para o seu lugar, e vende, né? E a gente tem ali os diretores comerciais, que aí faz os representantes, os supervisores, tem toda a cadeia que vai junto e vai acompanhando para ir realmente colocando mais, distribuindo bastante ali. Então, sim, é o Brasil inteiro e a gente está bem colocado aí, tanto que nessa linha Baby a gente tem uma boa colocação, né? O gel dental tem uma boa colocação de share, sabonete líquido também, talco, que é uma categoria que há pelo menos uns 30 anos a gente escuta falar que vai cair, e é um dos principais itens dessa linha aqui, que é o talco que a gente mais vende, talco e sabonete líquido, e o oral care também, que são as 3 categorias que a gente mais tem um share significativo aí.
E é isso aí, Brasil todo, todo lugarzinho. Você vê, realmente, talco é engraçado, né? Porque a gente associa muito, provavelmente, a uma fase, né? Da nossa vida, aí, quando é mais bebê, a utilização dele. Mas mesmo assim a gente vê ainda pessoas que gostam de usar até depois, né? Gosta tanto desse, né, do cheirinho do talco, de repente daquela memória olfativa que traz, né? Tudo mais que você vai lembrar, né? Isso é muito bacana. Você estava me falando antes, Luciano, sobre a questão, né, da parte, por exemplo, da Baby, que você vê que é um mercado realmente que tem potencial, né, para crescimento, né? O, o, o que significa isso, né? As pessoas vão ter mais filhos aí, de repente? Olha, não, na verdade o que a gente vê é que a cada dia a gente tem uma redução no número de filhos, né? Mesmo no Brasil, que no Brasil, há não muito tempo atrás, se falar há 20 anos atrás, você ainda havia uma média de 3 filhos por casal. Hoje, fala-se 1,9, 1,5, então assim, a gente vê sim uma redução de número de filhos por casal, né? Quer dizer, é o que a gente fala, que a pirâmide está aumentando, está modificando, né? Então está ficando tá bem pequena no começo e aumentando lá para cima, que a gente, na verdade, cada vez mais a expectativa de vida vai aumentar bastante, né? Então a gente vai daqui a pouco ser assim, né? Não sei como. Mas, assim, as babies ainda continuam, porque o que acontece? Quando você tem menos filhos, você acaba gastando mais com eles. Então você cuida de uma forma diferente e muito mais, não sei se personalizada, mas você acaba dando mais, tem condição de você dar mais atenção por filho. Se de repente você tem 1, 2, 3, tudo aquele fala, tá bom, aí você tem é aquele lá vira o xodó, né? Exatamente, a gente fala do xodó, né? Você tem 5 filhos, aí é 1 por 5 e vai, né? É um filho, então é um shampoo, um condicionador, um sabonete líquido, vai, aumenta até o número de categorias que você coloca dentro de casa, a remite acaba aumentando, né? Como é que você vê, assim, a questão do público, assim, brasileiro em relação a essas linhas, eu digo linha de produtos, assim, comparando com o mercado, você estava me falando sobre a questão de adultos, né? Acho que até por uma questão, acho que até a partir dos 12 anos depois entra na fase adulta, né? Mas a gente nota que... sobre a Anvisa tem essa visão, né? Então, de idade 0 a 12, é criança acima de 12 é um produto para todos. Não vai falar que eu falo 12 crianças e adulto, não. Né? Não, acima, estou dizendo acima. Né? Assim. Mas mesmo assim a gente nota que, tudo bem, tem aquela coisa, não quero usar, mas tem muita gente que gosta de usar, né? Produtos ainda após isso. É engraçado isso, né? É isso porque, assim, as linhas para bebê, elas são muito suaves, né? Então, quando você começa, eu tô com alergia, às vezes estou usando um produto e começa, então, é normal você acabar se voltando a algumas categorias exatamente para ajudar, né? Para não causar tanta coisa, assim. Eu vejo muita gente, muita mulher, para tirar maquiagem, usa um sabonete líquido, para realmente tirar a maquiagem, porque você é um produto muito suave, você lava o rosto, não resseca a pele, então tem muita coisa que você acaba assim, as crianças usam, mas também tem outros usos, né? Talco, a gente vê muita sala de depilação, você acaba vendo muito talco, ainda é comum usar, né? Que também é uma outra categoria que está diminuindo muito, porque hoje tem as depilação a laser e tal, então cada vez mais, mas ainda é uma área que você vê. E as pessoas mais velhas também, às vezes, quando é calor, quando está muito calor, que sua muito, então tem muita gente que gosta ainda de colocar o talco, porque mesmo nos bebês, ou às vezes nos adultos também, porque realmente dá uma refrescadinha, é gostoso, esse calor extremo que está tendo ultimamente. Ultimamente não, mas ultimamente. E em relação, assim, por regiões, por exemplo, dentro do Brasil, como é que você vê a questão de consumo? Lógico, muda muito. Você falou até nessa questão do clima, mas é lógico, o Brasil tem uma dimensão continental,
né? Então você pega regiões que nem na região mais para o sul, que normalmente é pouco mais fria, digo, normalmente em alguns períodos, né? Porque tem alguns também. E já você pega a região que nem o Nordeste, que praticamente o ano inteiro é calor, e o frio, às vezes, o máximo que acontece é mais uma estação chuvosa, né? Vamos dizer. Como é que são essas características, assim, por mercado, principalmente nisso, porque como a gente está falando de uma categoria, de um nicho específico. Para bebês, né? É. A gente não é, às vezes a gente acha que pode ser muito diferente, né? Mas às vezes não é, a gente não sente uma diferença muito grande, assim. Às vezes por algumas categorias, sim, que tem mais uso no sul e menos no Nordeste, que por exemplo, condicionador ou spray desembaraçante, né? Para o sul, o spray desembaraçante vende muito mais, porque na verdade acho que é questão de, não sei, o sul menos miscigenação, então é mais alemão, sei lá, são mais loiros e lá no Nordeste é mais cacheado. Não dá para falar que é isso, mas que existe essa questão que os desembaraçantes vendem mais no Sul e condicionador mais no Nordeste é impressionante, assim, é bastante significativo que a gente vê. Assim, né? Bem interessante. Interessante aí, né? E talco, colônia também tende a vender mais no Nordeste exatamente por causa do calor e acaba ajudando bastante. Mas assim, talco na verdade é em todos os lugares. Vende muito bem também. A atuação da Fisália, como tudo é lógico, vocês têm aqui, mas um dos focos principais é na parte de linha infantis, né? Quanto tempo a empresa está no mercado já? A gente vai fazer esse ano 52 anos já. Tem bastante tempo. E a atuação que vocês têm é Brasil? A atuação é Brasil. Brasil e a gente exporta para o Mercosul. Estamos começando aqui, começou o Paraguai, uma venda excelente, está começando Bolívia também. Então a gente vai começar aqui pelos países do Mercosul, pela linguagem que é mais fácil. E depois existe a probabilidade de ir mais longe. Né? Legal. Tá joia. Bom, Luciana, hoje foi um bate-papo aí para saber um pouquinho, né, dessa parte do mercado que vocês atuam, que é algo bem específico, tem muito cuidado, né, logicamente, não que os outros não tenham, mas a gente sabe o cuidado que precisa ter tanto os babies, a parte infantil, né? Nós que já passamos por essa fase, foi pena que na nossa época não tinha tanto produto assim, né? Como tem hoje, né? Praticamente eu, que nem a idade que eu estava nascendo, a Fisélia estava nascendo junto, um pouco antes até, né? Mas eu acho que, sem dúvida, é muito importante você ter isso, né? O conjunto produto e embalagem, né? Para caracterizar bem para esse perfil de público, né? Sim, é interessante porque assim, quando a gente começou, quando a Fisália começou, o mercado infantil era muito pequeno, né? Na verdade, você via marcas tradicionais e as cores sempre pastelzinho e tudo mais. E a gente entrou com uma linha que chamava My Melody, era um licenciamento. Essa My Melody é da Sanrio, é a mesma que tem a marca da Hello Kitty. E a gente começou fazendo My Melody, só que a gente começou com um shampoo vermelhão, outro amarelão e outro azul. Então, quando você via no ponto de venda, então tudo era sempre o amarelinho ou o branquinho com o azul, bem pastelzinho e tal, que eram as marcas que existiam no momento lá. Então a gente chegou com, né, já causando. Chegando. Chegando. E aí realmente que começou, isso foi em 90, não, foi menos. Final da década de 80, 90, por aí. 90, 90 e pouquinho, que a gente começou com essa linha e começou realmente a crescer. Aí que começou a gente entrar realmente na linha infantil e daí realmente foi só. E aí o que acontece? A gente começou com a linha Kids, não com a linha Baby, né? Começou com a linha Kids, e aí a gente fez uma linha Bárbara, que a linha, quando começou a linha Tralalá, ela tinha um formato, sempre embalagem fazendo a diferença.
Era um formato de violão e tinha uma bolinha no meio que a gente colocava um chip e cobria com o rótulo. Então, se apertava no rótulo, na embalagem, ela tocava música. Ah, que legal. Nossa, foi assim um sucesso, só que antigamente a China não era assim de qualidade, então a música acabava logo e voltava, devolvia todos os produtos que não estavam tocando mais. A gente acabou tirando de linha, mas foi um baita de um produto, assim, depois que deu um tempo a gente lançou o Tralá do Egito, que é Tralá Kids, foi uma linha bacana também. Que legal, então isso é muito bom. Então é isso, eu tenho certeza que vão ter novidades aí, porque a indústria, ainda mais, acho que você comentou até no outro podcast que você fez com a gente, né, o público infantil ele quer o tempo inteiro novidade, né? Sim. Ele cresce, né? De 6 anos, já está com 8, fazendo isso outra pessoa, então tem novas coisas, novas ideias, de novos personagens surgindo, mais influenciador falando, né? Quer dizer, acho que o mundo hoje está muito rápido, né? Hoje o mundo está muito rápido e criança também muda tanto de característica que também quer mudar sempre, né? Tá conhecendo tudo, tem bastante vontade de conhecer coisas novas. Né? Hoje estão bem mais dinâmicos, né? Hoje você vê que a coisa é bem forte mesmo. É isso. E aí, inclusive, até falo para você, até de antemão, a gente vai estar aí logo fazendo a série Emba News Summits, tá? Um dos summits que vai ter é exatamente o Emba News Kids Summit, então, logicamente, tenho certeza aí a Fisália vai estar junto com a gente. Vai ser uma honra. E vamos estar mostrando aí, eu tenho certeza, vocês que são referência dentro do mercado, poder falar sobre, né, toda essa parte, como é a inovação, como é atender esse mercado tão importante, eu falo ao mesmo tempo, por um outro lado, tão sensível, né, que é o mercado babies e infantil, né, sim, de kids, sim. Né. É isso aí. Então tá bom, Luciana. Então, ó, mais uma vez agradeço aí. Para quem não assistiu o episódio 52, ó, praticamente agora quase que 10 na frente, estamos no episódio 61. Voltei aqui bater um papo com a Luciana. Tá? Mais informações depois a gente vai colocar no descritivo aí, gente. Muito obrigado aí e até mais. Obrigada. Obrigado novamente, Luciana. Obrigada.